Ao vivo lá de Brasília, Marília Ribeiro nos aguardando para nos contar que o presidente da Comissão Mista do Orçamento da Câmara afirmou que a aprovação dos recursos agora para 2025 só vai acontecer depois de uma reunião de representantes dos três poderes para falar sobre transparência das emendas parlamentares. Marília, é por aí? É por aí mesmo, viu, Lívia? Esse assunto, né, que a gente vem tratando pelo menos aí desde o segundo semestre de 2024, ele vem se estendendo aqui por 2025. Essa declaração, né, foi dada pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde. Ele disse que o texto ele está praticamente pronto, cerca de 70%, porém, eles vão aguardar sim essa reunião que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 27 de fevereiro, que é a última quinta-feira deste mês. Nessa reunião deve reunir aí representantes dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E por que essa reunião foi marcada? Isso porque o Congresso Nacional aprovou um projeto relacionado à transparência e rastreabilidade das emendas. Projeto esse foi sancionado pelo presidente Lula, porém ainda há questionamentos em relação a esse projeto lá dentro do Supremo Tribunal Federal, principalmente pelo relator deste caso, que é o ministro do STF, Flávio Dino. E por isso que essa reunião foi agendada, justamente para poder pegar esses pontos que ficaram em aberto em relação a esse projeto, Lívia. E aí o presidente dessa CMO, da Comissão Mista de Orçamento, falou que vai aguardar. De acordo com o relator do orçamento de 2025, que é o senador Ângelo Coronel, esse texto ele está praticamente pronto, porém há algumas decisões que precisam ser tomadas, algumas mudanças devem ser feitas em relação ao texto, e ele disse que aguarda aí um aval também por parte da equipe econômica do governo, que deve acontecer mesmo só depois dessa reunião. E com essa reunião acontecendo já no finalzinho de fevereiro, essa questão do orçamento, Lívia, deve ficar mesmo só para depois do carnaval, que vai acontecer agora no mês de março. Na abertura dos trabalhos do Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele disse o seguinte, que as decisões do STF, elas precisam ser respeitadas, mas também é preciso garantir que o parlamento não seja cerceado em sua função de legislar e de levar recursos para todas as regiões do país. Nós conversamos com alguns parlamentares que estão envolvidos nessa questão das emendas parlamentares, nesse imbróglio das emendas parlamentares. Eles dizem o seguinte, que além do aspecto político, é necessário também resolver os aspectos técnicos. E nós estamos falando de saber como as emendas estão configuradas no orçamento. Isso envolve valores, processo de transferência e a própria organização desses recursos. Então, no próximo dia 27 de fevereiro, lá no STF, acontece a reunião dos três poderes em relação às emendas parlamentares, e o orçamento que era para ter sido votado em 2024, Lívia, deve ficar mesmo só para depois do carnaval. Tá bom, Marília Ribeiro, obrigada, viu, pelas informações. Deise Ciocari e Cristiano Beraldo. É isso mesmo que eu estou entendendo, Deise? O Congresso só vai aprovar o orçamento, que é mais do que uma obrigação dos parlamentares, se essa discussão sobre transparência das emendas parlamentares avançar? É isso mesmo? Olha, Lívia, eu não vou duvidar da Marília, mas o que ela falou é exatamente isso. É inacreditável como o Brasil opera nessa cultura do clientelismo e da opacidade administrativa, né? Essas emendas parlamentares, elas são frequentemente, comumente, distorcidas como mecanismos de barganha política, de favorecimento pessoal, a ponto de travar o legislativo de um país inteiro, né? Essa resistência do legislativo em adotar medidas de transparência também na execução dessas emendas, ela indica uma tentativa muito forte de perpetuar essas práticas clientelistas. Isso é muito preocupante. Essa distribuição de recursos, ela é utilizada de uma forma escancarada como uma moeda de troca política. E toda essa situação apresentada pela reportagem, ela é sintomática também de um legislativo incapaz de se autorregular. Quando o judiciário assume o protagonismo na mediação dessas questões orçamentárias, ele evidencia uma erosão da autonomia e da responsabilidade parlamentar. Pois é, Deise, e aí a gente vê que essa valentia que existe por parte dos parlamentares para defenderem o interesse nas emendas faz sugerir que eles são grandes responsáveis por avanços, que eles é que sabem gastar bem o dinheiro público,
quando, na verdade, essa política de distribuição de bilhões de reais através de emendas parlamentares não produziu avanços significativos no Brasil nos últimos anos. Veja o que aconteceu com a nossa educação, que continua sendo humilhada no exame do PISA. Veja o que aconteceu com a questão do tráfico de drogas, do contrabando, a violência, assassinatos, 40 mil assassinatos todos os anos. Cadê a construção de presídios? Cadê o dinheiro? Quero ver essa valentia para pôr dinheiro, para fazer manutenção das estradas, para que pontes não caiam como aquela que caiu entre Tocantins e Maranhão. Cadê o dinheiro que vai aumentar a capacidade do Porto de Santos, que hoje estrangula a capacidade do comércio internacional brasileiro? Então essa valentia é simplesmente para queimar o nosso dinheiro conforme interesse eleitoral desses parlamentares. É o exemplo da vergonha que vivemos na política brasileira.